A minha preocupação, nesse momento, é com o bode na sala. É aquela história do cidadão, senador Humberto Costa, que queria levar para a sua casa, para a convivência da sua família, a sogra. E a mulher não tolerava esta hipótese. Então, ele levou um bode e soltou o bode na sala. E o bode fez todas as estripulias que cabe a um bode fazer. Comeu o sofá, mordeu as cadeiras, sujou a sala de uma forma terrível. E a mulher disse: se você não tirar o bode da sala, eu vou embora. E ele fez a proposta definitiva: sai o bode, mas a sogra fica. E a sogra ficou. Nestes últimos dias, 2 assuntos têm absorvido os discursos da oposição aqui no plenário do Senado e na mídia. E a mídia está cada vez mais pauteira, senadora Vanessa. A mídia pauta e é porta-voz dos partidos da minoria. E esses 2 assuntos são a Petrobras e as viagens de Dilma e Lula, que são os temas recorrentes. Inclusive, já ouvi dizer aqui no Senado que se prepara uma caravana investigativa, que será composta pelo senador Álvaro Dias, para verificar em Roma as despesas da comitiva da presidenta. Mas vai ser uma caravana exemplar. Vão de navio, 3ª classe para fazer economia. E em Roma, os senadores ficarão hospedados em conventos católicos, semelhantes àquele que o Papa ficou antes de assumir a sua atividade pontifícia. Será um trabalho extraordinário e, com prazer, o Senado vai cobrir a diminuta despesa. Mas, de minha parte, só garanto o meu voto numa circunstância. O senador Álvaro Dias deverá ficar em Roma pelo menos até o fim do ano. Senão, não contarão com o meu apoio. Mas vamos ao primeiro item da pauta das oposições midiáticas ou não. Desancam quase a cada hora a Petrobras, eu disse, a conta de ditos prejuízos da quase estatal. A empresa teria se envolvido em algumas jogadas no mercado e tomado na cabeça, senador Santoro. Declaro-me um tanto confuso com esse repentino zelo dos liberais, dos fundamentalistas da livre concorrência, com as altas e baixas das ações da indigitada Petrobras, com os prejuízos para os tais investidores. Com humildade, pergunto, não faz parte a alta e a baixa do jogo da Bolsa? Este não é um dos pilares da sabedoria da economia de mercado? Por sua vez, sustentáculo do maravilhoso mundo da democracia de mercado? De um lado, exigem da estatal ou semi-estatal. Eu, na verdade, já não sei bem o que é a Petrobras hoje, depois do governo do Fernando Henrique e do Lula mesmo. Requerem dela um comportamento e operosidade de empresa privada. Condenam seus assambarcamentos, seus privilégios. Todavia, logo mais adiante, lembram a sua porção de Mr. Hyde e reclamam que ela, mesmo que sujeita às oscilações e aventuras mercadistas, haja como contraface do monstro. Mas, senhoras e senhores senadores, a oposição e a mídia silenciam, omitem-se e assim acobertam o verdadeiro escândalo que o governo e a Agência Nacional do Petróleo vão patrocinar, com data e hora marcadas. Não ouço das irmãs siamesas, oposição e mídia, nenhum pio, por miúdo que seja, tão diligentes, tão cuidadosos com as trapalhadas petrolíferas da Petrobras no mercado, calam-se diante
deste mega escândalo que se anuncia. Ficaria encantado se a oposição também, neste caso, manifestasse ímpetos de verde-amarelismo, como no caso que ora a entretém. Os supostos escândalos dos negócios mal feitos. O escândalo, o verdadeiro escândalo, vai acontecer nos dias 14 e 15 de maio próximo. Nestes dias, a Agência Nacional de Petróleo leiloa 289 blocos de reservas de petróleo, distribuídos por 11 bacias sedimentares. Senador Luiz Henrique, a senhora Magda Chambriand, diretora da Agência Nacional do Petróleo, estima que o potencial desses 11 blocos possa somar um volume de 30 bilhões de barris de petróleo. E atenção, senhoras e senhores senadores, as reservas brasileiras de petróleo conhecidas somam apenas, hoje, 14 bilhões de barris. Logo, o governo vai entregar para o mercado 2 vezes e tanto as nossas reservas conhecidas. E quem serão os felizardos ganhadores deste leilão? Da Petrobras. Antigamente chamava-se Petrobras. Emanuel Cancela, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e da Federação Nacional dos Petroleiros, faz uma gravíssima observação em artigo publicado no sítio do jornalista Luiz Carlos Azenha. Diz ele: se nos leilões anteriores a Petrobras teve uma posição arrojada, arrematando a maior parte dos blocos, reduzindo as perdas para a nação, desta vez a empresa entrará na disputa de mãos atadas, sob a síndrome do prejuízo que lhe foi imputado. Muito provavelmente, falsamente, já que teve um lucro de 21 bilhões de reais no último ano. E isso é verdade. Ao contrário da disposição manifestada nos leilões anteriores, vê-se uma Petrobras acuada, diminuída, sensível à pesadíssima barragem de notícias negativas, dos ataques e da manipulação, de informações de que está sendo vítima. A senhora Foster, senhora Graça Foster, nossa encantadora presidenta da Petrobras, fazendo poses de executiva responsável, gasta todo o seu tempo para acalmar e agradar a oposição, a mídia e o mercado. Reage com extrema timidez e excesso de bons modos à corrosão da imagem da nossa empresa petrolífera. A mesma reação tíbia vejo da base do governo, base a que pertenço, e, pior ainda, do próprio governo. Cancela lembra que as mudanças da lei do petróleo no governo Lula, adotando o modelo do compartilhamento e fazendo da Petrobras operadora única do pré-sal, despertou a santa ira das multinacionais e dos seus agentes dentro e fora do Congresso Nacional. Mas, diz o sindicalista, citando telegramas trocados entre as multinacionais, vazados pelo Wikileaks, elas decidiram agir com cautela para não despertar o nacionalismo dos brasileiros, o terrível nacionalismo dos brasileiros. Talvez a cautela dê bons resultados no próximo leilão, diante de uma Petrobras fragilizada pelos ataques. Não quero dizer que a oposição esteja agindo em conluio com as 7 irmãs e algumas primas do petróleo mundial. Embora, às vezes, a mais alucinada das teorias de conspiração revele-se, afinal, uma verdade factual. E eu, que já declarei aqui, nesta tribuna, ter medo de fantasmas,
destas almas penadas que teimam em nos assombrar com ideias fossilizadas da Casa Grande, reconheço que também acredito em bruxas e conspirações. Além da barragem de fogo da mídia, da oposição e do mercado, Emanuel Cancela alerta ainda que a interminável discussão sobre os royalties do petróleo desvia a atenção dos brasileiros da 11ª rodada de leilões da ANP. Eu peço um pouco de complacência com o tempo. Desvia a atenção dos brasileiros da 11ª rodada da ANP. Os royalties funcionam como boi de piranha, como o bode da sala. Mas enquanto as piranhas comem o boi e a esposa do cidadão se apavora com o bode, passa a boiada e entra a sogra. Enquanto se discute os royalties, que representam apenas 10% da indústria do petróleo, as multinacionais levam 90%, afirma o sindicalista Cancela. Os meios de comunicação, especialmente a Rede Globo, que promoveu uma irônica contrafacção da campanha O Petróleo é Nosso, deram uma contribuição inestimável para afastar da preocupação dos brasileiros este atentado contra a nossa soberania. Provavelmente, senadores, não se conheça na história recente de nosso planeta uma atividade econômica tão cercada de conspirações, golpes de Estado, guerras, assassinatos, violência, quanto a exploração do petróleo. A disputa por esta fonte de energia marcou crises internacionais no final do século XIX, durante todo o século XX e nesta primeira década do século XXI. Do assalto norte-americano ao México há um século, a invasão do Iraque, que faz 10 anos, até a deposição de Muammar Gaddafi há um ano, o petróleo, sem sombra de dúvida, neste planeta é o senhor da guerra. O petróleo foi e é um dos produtos simbólicos do neocolonialismo, do poderio das transnacionais. O oval da Esso, a concha da Shell, a estrela da Texaco eram os alvos mais destacados e imediatos dos povos que lutavam para sacudir o jugo colonial, o jugo imperial. As 7 irmãs e suas contraparentes nacionais mudaram os métodos, civilizaram-se. Trocaram o big stick, o grande porrete, pelos afagos, por seduzir e corromper. Substituíram suas tropas e os canhões pela abdução dos meios de comunicação. Hoje, sua infantaria na conquista da opinião pública, na submissão dos poderes constituídos e na subordinação dos agentes públicos. Os meios de comunicação. Como diz o sindicalista Emanuel Cancela, abre aspas, perplexos, temos a impressão de estar assistindo o grande conluio entre as classes dominantes e seus representantes em todas as esferas, executivo, legislativo, judiciário, grande mídia, para desviar a atenção do que realmente importa, deixando o povo desnorteado e confuso. Parecem compactuar com o que disse o primeiro diretor-geral da ANP, Davi Zilberstein, então no governo de Fernando Henrique Cardoso, para uma plateia de mega empresários, com a maior cara de pau. O petróleo é vosso. Senhoras e senhores senadores, companheiros de bancada de apoio ao governo, senhores do governo, senhora e senhora da Petrobras, diante disso o que podemos dizer? O nosso silêncio continuará sendo cúmplice, não de uma hipotética conspiração,
mais desfatos que explodem à nossa frente com a violência inusitada das lições da história. Com o máximo prazer, concedo uma parte à senadora Vanessa Graziotin. Vanessa Graziotin, senadora. Muito obrigada. 34 bilhões de barris em leilão para um país que tem 14 bilhões de reservas conhecidas, e nós vemos o plenário do Senado falando em pequenos desvios da Petrobras, que provavelmente devem existir mesmo, como existem em qualquer companhia pública e privada. Mas nós estamos divertindo a população com essa história. Como digo sempre, divertir, do italiano divertere, desviar do que realmente importa. Com a palavra, senador. Muito obrigada, senador. Mas antes de falar a respeito dessa parte de vosso pronunciamento, relativo à parte mais importante, a Petrobras, quero apenas cumprimentá-lo pela sua introdução, pela introdução do seu pronunciamento, quando falava a respeito das viagens da presidenta Dilma, viagens importantes e da forma como elas vêm sendo criticadas. Quero elogiá-lo pelo seu espírito, pela forma como Vossa Excelência traz a crítica da oposição, que é uma crítica infundada, efetivamente, senador. Então, eu aqui me diverti muito com essa sua primeira parte do pronunciamento. Em relação à Petrobras, eu também tenho ocupado a tribuna algumas vezes para falar a respeito do assunto, o que eu não considero sincera, tão pouco honesta a crítica de quem faz hoje a Petrobras, que num passado muito recente queria vender essa que é a maior empresa do povo brasileiro e um orgulho de todos nós. Um orgulho, meu partido lutou, como Vossa Excelência, pela existência e pela permanência da Petrobras. Eu era, à época, deputada federal, quando o então presidente Fernando Henrique queria transformar a Petrobras em Petrobras, como Vossa Excelência lembra, apenas para privatizar essa importante empresa. Mas em relação ao leilão, senador Requião, esse leilão, acho que a 11ª rodada, salvo engano, era para ter acontecido há algum tempo já. E é um leilão não apenas em áreas que há indicativos da existência de petróleo, mas um leilão que visa buscar a pesquisa, levar a pesquisa para o interior, por exemplo, da região nordeste brasileira, para o interior da região amazônica desse país. Então, esse é o leilão. E o leilão, ele veio sendo adiado por muito tempo, senador Requião, mas muito tempo mesmo. E o Brasil exigia esse leilão. Por quê que é tão importante? Eu não vejo ele da forma como Vossa Excelência vê. Porque se estão sendo leiloados um potencial de 34 bilhões de barris, e nós temos 14 provados, é porque nós só conhecemos e só exploramos 7% da capacidade brasileira, senador Requião. 7%. O Brasil só conhece e só explora 7% da possível capacidade que tem em relação ao petróleo no país. Então, diferente de Vossa Excelência, eu vejo esse leilão como importante para o desenvolvimento do país, inclusive nesse setor. E tenho convicção plena de que a Petrobras deverá participar desse leilão, sim, com muita força. Porque se a Petrobras vive momentaneamente problemas financeiros, não é só ela que vive, não. As 7 irmãs, muitas delas vivem também, senador Requião. Muitas delas vivem também. Então, eu, diferente, considero importante que aconteça esse leilão e acho importante não só para a Petrobras, mas para o próprio desenvolvimento do Brasil. E lembrando, quando o pré-sal foi descoberto, o governo brasileiro teve a coragem e nós, a hombridade de aprovarmos a mudança no marco regulatório do petróleo, passando da concessão para a partilha, que é um marco muito mais nacionalista a favor do Brasil e a favor do povo brasileiro. Muito obrigada, senador Requião. Conheço, senadora, e discordo com veemência da sua opinião e da opinião do seu partido. Mas eu reconheço a coragem do governo brasileiro. A coragem de fazer o leilão é a mesma coragem que está privatizando os portos, as ferrovias, pedagiando as estradas e os aeroportos. É a mesma coragem que faltou ao Fernando Henrique de transformar a Petrobras em Petrobras. E eu ocupei a tribuna nesta tarde para deixar, com toda a clareza que pude, a minha discordância contra esse tipo de política. Não foi para isso
que nós votamos no PT, que nós acompanhamos o Lula por 4 eleições e que nós votamos na presidenta Dilma. Porque para privatizar, provavelmente, o PSDB faria mais bem feito. Obrigado pela tolerância do tempo, presidente.